Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Qual o propósito dos dons espirituais na era, né, no período em que nós estamos vivendo, chamado Novo Testamento, ou período da Nova Aliança, em que Deus Todo-Poderoso estende a toda a humanidade o pacto inicialmente celebrado com Abraão e sua descendência, que resultou na bênção divina para toda a humanidade, na pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor e Cristo. Qual o propósito dos dons espirituais na era do Novo Testamento ou na vida da igreja cristã? Antes de abordar esse tema, o Dr. Wayne aqui, em sua teologia sistemática, ele apresenta um fato escriturístico, uma realidade, uma verdade bíblica, sem confrontar as questões anteriormente abordadas sobre batismo no Espírito Santo e plenitude no Espírito Santo, porque ele entende que, dentro dos eventos históricos, em algumas denominações, muito embora não conheço nenhum cristão que tenha passado pelo evento batismo do Espírito Santo, que nem sempre parece ser o mesmo evento, tá? Mas tudo bem. Não conheço nenhum cristão que passou pelo batismo no Espírito Santo que se considere ou se declare superior aos demais cristãos, tá? Não existe, na perspectiva de renovação espiritual, essa ideia de que a pessoa que muito se confunde, né, o batismo no Espírito Santo com o falar em línguas, mas não há ninguém que se dedique ao estudo da palavra de Deus em uma vida cristã saudável que se considere uma forma superior de cristianismo, tá? Mas por conta de alguns famosos, alguns empolgados, entusiasmados com o que vivem, com o que vivenciam, alguns consideram que a experiência colocaria, segundo eles, a pessoa, o cristão, num patamar diferenciado. Nisso eu concordo com a abordagem do Dr. Wayne Grudem. Não existe na Bíblia a ideia de cristão de segunda categoria. E não existe na Bíblia a ideia de cristão superior ou inferior. O que existe nos ensinamentos da palavra de Deus é o que nós vemos na vida humana de um modo geral. O desenvolvimento natural dos dons, habilidades, talentos, o aprimoramento do serviço, a dedicação e o empenho. Se alguém imagina que dom espiritual dispensa a pessoa de orar, de ler constantemente a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de procurar aprimoramento intelectual, essa pessoa está absolutamente equivocada. O dom pelo dom não conduz a absolutamente nada, não leva a pessoa a lugar nenhum, tá? Não existe o dom pelo dom. Algumas pessoas realmente se tornaram adoradores do dom, vivem em função do dom, tá? E a Bíblia ensina que o dom perfeito dado por Deus à humanidade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, a manifestação plena, absoluta e perfeita do amor de Deus para com a humanidade. Então, antes de entrar aqui no propósito dos dons espirituais, ele faz lembrar um fato que para alguns é motivo de alegria, para outros é motivo de preocupação, e de um modo ou de outro levanta questionamentos. Ele diz aqui: pelo pano de fundo do ministério de Jesus e do ministério inicial dos discípulos com Jesus, os discípulos presentes no Pentecostes, conforme relata o livro de Atos dos Apóstolos, eles teriam entendido e entenderam corretamente que a pregação evangelística poderosa, a libertação da opressão demoníaca, a cura física, ele coloca aqui, e talvez a profecia, eu não tenho nenhuma dúvida, talvez não, e a profecia também, os sonhos e as visões, começariam todos e continuariam entre os que creem em Cristo. E que essas coisas seriam características da era da nova aliança que começou no Pentecostes, tá?
Outra característica desse derramamento no Espírito Santo ou do Espírito Santo era uma ampla distribuição dos dons espirituais a todas as pessoas, sem distinção de sexo, idade, de classe social, de posição social, ou seja, de grupo étnico, sem distinção, tá? Que a Bíblia declara: filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas, segundo as palavras do profeta Joel. Todos receberam uma capacitação da nova aliança pelo Espírito Santo. E haveria também a expectativa de que depois disso todos igualmente receberiam equivalentes capacitações ou dons do Espírito Santo. Ele cita aqui até um pastor aqui, um escritor muito citado por vários outros. Ele diz o seguinte: temos razão de considerar como característica das igrejas apostólicas o fato de que esses dons miraculosos serem exercidos nelas. A característica das igrejas apostólicas, é o fato de que os dons miraculosos, ou os dons do Espírito Santo, eram exercidos, estavam presentes nessas igrejas. A exceção não seria uma igreja com dons espirituais. A exceção seria uma igreja sem os dons espirituais, nos dias dos apóstolos. Tá? A igreja apostólica era caracteristicamente uma igreja que operava milagres. Isso é consenso, inclusive entre aqueles que afirmam que os dons miraculosos cessaram com o último apóstolo, né? Talvez o último vivo, João, lá na ilha de Antioquia, e depois escrevendo o Evangelho. Acredita-se que ele foi o que mais viveu por mais tempo, né? Sendo ainda jovem nos dias de Cristo, ele quase terminou o primeiro século, ou teria terminado, quase terminou, chegou a 90 e tantos lá. O fato é que todos os que acreditam na continuidade e os que acreditam que os dons cessaram, até os que acreditam que os dons cessaram, que os que têm essa experiência religiosa pentecostal são outra coisa que não cristãos, todos eles reconhecem que no período apostólico e até um tempinho depois, a presença dos dons do Espírito Santo, da igreja como uma entidade viva, né, como um organismo vivo que de fato expressava o caráter e o propósito de Cristo Jesus, dons miraculosos ou dons do Espírito Santo eram frequentes, eram absolutamente permanentes, tá? Tanto que há o sonho de se reconstruir ou de se restabelecer ou revisitar a chamada igreja primitiva, a igreja apostólica. Não temos muito registro desse período, tá? Do período apostólico. Nós temos Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, os evangelhos é até a ressurreição de Cristo, mas Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas que chegaram até nós. E existe algum material, pouco depois, sobre os discípulos dos apóstolos, os que deram seguimento nas várias regiões, mas não é uma visão assim tão abrangente em termos doutrinários ou teológicos, como as pessoas gostariam de ter. Por quê? A preocupação principal da igreja, firmada nos ensinamentos dos apóstolos de Cristo Jesus, era a vida. O compromisso cristão é com a vida cristã, é com a realidade. O compromisso cristão não era com o dom espiritual, ou como se vê em alguns casos, como a igreja de Corinto, num momento muito difícil, eles estavam praticamente cultuando, celebrando os dons espirituais pelos dons espirituais, como se a posse ou a manifestação, eu prefiro a manifestação desses dons, fosse uma garantia
da sua condição de espiritualidade plena e verdadeira. E o apóstolo Paulo intervém dizendo que não era, não era, tá? Tal qual em Corinto, todas as igrejas desfrutavam dessas ricas bênçãos proporcionadas pelo Espírito Santo. E, como nós sabemos no caso de Corinto, dom espiritual não tem uma relação direta com o caráter do indivíduo. A cilada em que alguns caem é acreditarem que a manifestação, a operação ou a realização, né, de algum dom em determinados momentos justificam o indivíduo como um todo, ou seja, os seus erros, os seus equívocos, os seus fracassos ou os seus sucessos. Não, não. É possível que a manifestação de dons espirituais e a pessoa seja levada pelo inimigo a uma vida equivocada? É claro que tem. É claro que há o perigo. A Bíblia fala do espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Se não quer obedecer, se a vida tem o objetivo de afrontar o que foi ensinado por Deus em sua palavra, referendado por Jesus Cristo, é claro que essa pessoa se coloca debaixo dessa condição, do espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. O importante sabermos sobre os dons espirituais é que eles não se auto-justificam, tá? Porque eles têm um propósito específico. Fala em línguas, tudo bem. Continue falando, orando, mas também ore com a mente, não deixe a mente à mercê de pensamentos vãos. Não, que valor há estar orando em línguas e na cabeça lembrando das notícias, dos filmes, das novelas, das fofocas, pensamento sem controle. Não, o apóstolo Paulo chama atenção, a pessoa deve orar no Espírito, mas também deve orar com a sua consciência, com a sua vontade, manter-se orientado naquilo que propõe a ser. Tá? Não existe aí devaneio, delírio ou coisa parecida. Tá bom? Mas vamos entrar aqui no pensamento aqui do escritor, porque, como falamos, usando diversos materiais, eu sou obrigado a abordar alguns temas pelos quais eu não me importo, mas pode ser que sejam importantes para alguém. Outros que eu acho relevantes, muitas pessoas não dão a mínima atenção. Então, por isso que é bom você seguir, você ter um material que não seja necessariamente o seu ou a sua cabeça, né? Nós pensamos, nós refletimos a partir de material elaborado por pessoas muito mais aptas ou capazes intelectualmente do que nós. Tá? Agora, a vida espiritual, a vida cristã, não vejo significativa distinção, tá bom? A diferença é a realidade social, política ou econômica. Agora, o viver a fé em Cristo Jesus, estamos todos no mesmo barco. Ele afirma com correção, ele não está equivocado. Os dons espirituais são dados para equipar a igreja a fim de que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte. Ponto. É isso aí. Os dons são temporários. Os dons não nos conduzem até a eternidade. A manifestação dos dons, porque muitas pessoas tiveram o dom despertado, mas também ficou naquilo ali. Não se comprometeu com aquilo que recebeu, não se comprometeu com a atuação do Espírito Santo. O dom pelo dom não enriquece, não leva a pessoa para nada. O dom tem o objetivo de possibilitar a atuação do Espírito Santo. Algumas pessoas estão exercendo seus dons naturais ou espirituais, ou essa é uma distinção que só lá na frente alguns procuram resolver. O dom do Espírito Santo é uma garantia de que as habilidades, os talentos que o indivíduo tem estão
sob o controle do Espírito Santo no que diz respeito ao exercício das habilidades, talentos, dons para a edificação da igreja, tá? Não é para a edificação de si mesmo. Aí Paulo diz à igreja de Corinto, ele usa aqui, ó, não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. É isso que caracteriza o compromisso cristão. Aguardar a volta de Cristo Jesus. Jesus Cristo é tudo em todos que creem que ele é a salvação de Deus para a humanidade. Então, o dom não conduz o indivíduo, não é o propósito, não é o objetivo de criar uma carreira espiritual. Não existe isso. Não tem esse o propósito de elevar este ou aquele, de conduzir este ou aquele a uma determinada posição. O dom, conforme a palavra de Deus ensina, tem o objetivo específico de edificar a igreja como um todo, de edificar a igreja como um todo. E ele segue aqui. Esse estado de vigilância, esse estado mental de vigilância, que ele apresenta aqui como aguardando o retorno, a volta de Cristo Jesus. Sem Jesus, a igreja é qualquer coisa outra. Sem Jesus, os dons espirituais, ainda que despertados pelo Espírito Santo, porque tem alguns que não foram despertados pelo Espírito Santo, foram despertados em ambientes diversos, em situações diversas. Qual é o problema? Se a pessoa não se submeteu à palavra de Deus, não se submete à palavra de Deus, não proporciona para si mesmo um enriquecimento doutrinário, ela poderá ser conduzida para caminhos estranhos, para comportamentos estranhos, tá bom? Ah, mas foi despertado. Esse dom despertado num ambiente diferenciado, ele pode passar e ele certamente passará, se a pessoa assim submete a sua vida a Cristo Jesus pela experiência de batismo no Espírito Santo ou de plenitude no Espírito Santo, como queiram dizer. O fato é que na Bíblia, nas Escrituras, esse recebimento do dom, essas experiências ou de batismo ou de plenitude do Espírito Santo, elas são verificáveis. A manifestação correta e adequada dos dons do Espírito Santo, ela é verificável pela igreja. Ela está sob o controle do Espírito Santo através da igreja também. A direção da igreja ou o corpo da igreja, apto, preparado por Deus, tem condições de discernir, ou pelo menos deveria ter condições de discernir a atuação do Espírito Santo no recebimento ou na manifestação daquele ou de outro dom específico na vida do indivíduo, tá? Ele é sim verificável, tá? Há um controle, a linguagem moderna, há um controle de qualidade, há um controle de qualidade espiritual para a vida cristã. O Paulo orienta, se fala em línguas, que sejam 2 ou 3, e que outro interprete. Por que outro interpretar? Mesmo que eu fale em línguas e que eu interprete, ou que o meu falar em línguas acompanhe, às vezes, a palavra de sabedoria, ou a palavra de conhecimento, ou alguma manifestação dessas combinadas com discernimento espiritual, não é de bom tom que aquele que fala seja o mesmo que interpreta, sendo possível traduzir e interpretar. Traduzir é uma coisa, interpretar é outra, tá? Então, os dons do Espírito Santo soberanamente distribuídos, os dons do Espírito Santo distribuídos graciosamente por ele, quando se manifestam, eles são verificáveis. E o propósito é esse. Para manter a comunhão da igreja com o soberano Senhor, o Espírito, com Deus Pai. Tá? Porque a manifestação do dom não tem o objetivo de promover discórdia ou divisão, como era
na igreja de Corinto, né? Um gritava em línguas aqui, o outro gritava lá, um profetizava aqui, o outro profetizava lá, e antagonismo, igreja dividida, tentando manipular os dons. É essa a palavra que eu quero dizer. Assim. Há quem faça isso, né? Mas esse é outro ponto. Ele continua aqui. Paulo olha adiante para o tempo da volta de Cristo e diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, dando a entender também que esses dons imperfeitos estarão em operação até a volta de Cristo, ocasião em que serão superados por algo muito maior, por algo superior. Os dons são perfeitos? Não tem como ser perfeito atuando na vida de seres imperfeitos. O dom não é perfeito. O dom não é perfeito. O dom não é absoluto. Nenhum dom é pleno. Nenhum dom é pleno, tá? Se manifestam de forma individual e de forma coletiva. Para que os dons do Espírito Santo se manifestassem de uma forma poderosa, como alguns sonham e teorizam nas suas mentes, nas suas cabeças, você precisaria ter todo o corpo de Cristo espalhado pela terra, unidos num único propósito. E talvez, algo maravilhosamente grandioso ocorresse. Mas, infelizmente, os cristãos somos isso aí que os inimigos veem, né? Facções, grupos, rivalidade, uns que semeiam ódio, outros que semeiam discórdia, né? Os primeiros a levantar dúvidas, né? Nós falamos aqui do Champlin, né? Que declara satanista os pentecostais, os neopentecostais, os renovados, os carismáticos. Ele declara satanista, assim, sem nenhum problema, sem nenhum pudor. Tá? Despreza o dom, despreza a manifestação conforme está na Escritura e busca algo diferenciado ou atualizado, né, numa suposta evolução da manifestação dos dons espirituais. E não tem nenhum pudor de pegar aí grande parte dos cristãos e jogar no lixo, como se nada fosse, como se tudo que está errado fosse errado em todos. Não, tem muita coisa hoje que eu discordo plenamente e eu acho que não dá para salvar mesmo. Se perdeu, se desorientou, a coisa vai mal. Agora, dizer que todos estão debaixo do mesmo erro, do mesmo pecado, da mesma condenação, essa é uma das vaidades aqui de alguns comentaristas. Mas nós precisamos do material deles, por quê? Porque são ricas fontes de informação no que diz respeito à história, no que diz respeito à história da igreja, a formulação doutrinária, a contribuição da filosofia, outras áreas do conhecimento, e pronto. É uma rica fonte de informação. Agora, porque usamos um material não significa que pensamos como esta ou aquela pessoa. Aí, após dizer isso e deixar de forma bastante evidente esse ponto, esse aspecto, ele também aborda um outro tema, que aí eu tenho dificuldades de concordar, mas não que a expressão dele esteja errada ou equivocada. Eu só entendo que não é através dos dons que isso se manifesta. Mas vamos lá. Porém, os dons espirituais não só equipam a igreja para o período até a volta de Cristo, mas também proporcionam um antegozo da era vindoura. Paulo lembra aos coríntios que eles foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. E como resultado desse enriquecimento, não lhes faltava nenhum dom espiritual. Todos os dons espirituais estavam presentes na igreja de Corinto, todos os dons necessários e suficientes para que a igreja de Corinto seguisse o caminho proposto por Deus para ela, estavam presentes. Tá bom? A questão de dons espirituais ele aborda logo em seguida aqui, quantos são, quantos não são, o que é, o que não é. É uma questão em aberto, porque o apóstolo Paulo nunca se preocupou em enumerar os dons espirituais. Se você pega o apóstolo Pedro, então, ele reduz tudo a duas categorias.
né? Pedro não era de ficar sofrendo pelo problema que os outros apresentavam, tá? Ele conhecia a solução. A solução é Cristo. Ah, nós queremos mais, queremos mais. Então obedeçam a Cristo e vamos viver. Vamos viver a vida a ser vivida. Tem muita gente nessa busca dessa jornada espiritual aí, que é como o samba fala lá, né? O cara esqueceu de viver. Tem gente que passou aí 30, 40 anos da vida buscando uma capacitação, só não viveu. Só não viveu. O cara sonhou em ser como um profeta do Antigo Testamento. Não, não precisa mais, já estamos no Novo Testamento. Aí ele sonhou em ser um profeta do Novo Testamento, mas as profecias do Novo Testamento estão claras aqui. Não precisa de outra profecia. Eu entendo que ocorrem manifestações proféticas, mas não equivalentes à palavra de Deus. E não equivale à atuação dos apóstolos e dos profetas nos dias dos apóstolos. Não, mas nunca que equivale. Funcionam mais como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, num contexto mais abrangente, né? No máximo uma congregação local ou uma... Quando se trata de uma denominação, então, é algo assim estupendo, mas não alcança todo o corpo de Cristo. Não alcança. Isso é um fato. Por quê? Porque não há necessidade. Não há necessidade. Se não há necessidade, aí estudando a Bíblia, você vê que num momento muito difícil, num momento muito complicado, pelo menos dois indivíduos, que eu acredito que eles são representações de grupos maiores, tá? Mas quando se fala no período chamado aí tribulação, ou na primeira metade, ou no primeiro quarto, que aí também a coisa desandou, né? Fragmentou tudo. Mas quando se fala num período de intensa atividade do mal, de uma presença do maligno, de fato, neste mundo personificado, encarnado, o anticristo, a Bíblia declara que Deus levantará dois homens que realizarão sinais e prodígios, ou seja, milagres, ou dois operadores de milagres, que em muito se assemelha aos ministérios de Moisés e de Elias. Acreditar que são só dois homens que serão levantados por Deus, porque Deus nunca ficou sem testemunho e jamais ficará sem testemunho. Será uma manifestação poderosa com alcance nunca antes visto. É o que a Bíblia declara, é o que a Bíblia mostra. Se serão apenas dois indivíduos, eu não sei dizer, eu não posso garantir. Pessoalmente, eu acredito que são os expoentes de grupos maiores, de servos de Deus, que se levantarão, serão levantados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, num momento específico da história, tá? Aí ele passa a falar aqui da possibilidade desse enriquecimento, ele usa a palavra antegozo, um desfrutar antecipadamente do prazer eterno, dos prazeres da era vindoura, do mundo eterno. Uma antecipação da alegria, da paz. É uma abordagem interessante. Não que eu considere o dom, que o dom proporcione isso. O Espírito Santo proporciona isso na vida de todo aquele que crê. Com ou sem milagre. Com ou sem milagre. Mas vamos ao raciocínio aqui. De modo semelhante, Paulo lembra que os dons espirituais são imperfeitos. E quando vier o caminho perfeito do conhecimento por ocasião da volta de Cristo, esses dons desaparecerão. Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Assim como o próprio Espírito Santo é nesta era uma garantia da obra mais completa do Espírito Santo dentro de nós na era vindoura. Os dons que o Espírito Santo nos dá são um antegozo parcial da operação mais completa do Espírito Santo que será nossa na era vindoura.
tá? Ele entende isso. Por exemplo, a cura, a cura, a cura física é uma antecipação do que será a vida eterna, né? Saúde eterna, vida eterna. Eu tenho dificuldades, porque vendo, conhecendo, os dons espirituais não são garantia. O milagre não é garantia de nada. Eu conheço pessoas que foram milagrosamente curadas mais de uma vez e não estão nem aí para Jesus. Não estão nem aí para Jesus, tá? Eu conheço pessoas que foram usadas por Deus em, em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Chamado aí os dons de revelação, ou isso ou aquilo, e não estão nem aí para Jesus. Né? Conheço pessoas que juraram fidelidade eterna e não estão nem aí para Jesus. Isso que esse antegozo parcial, a palavra é essa mesmo, tá? A palavra é essa, tá? Não tem na experiência humana, uma outra palavra que possa nos dar assim uma pálida ideia daquilo que vivenciaremos em Cristo Jesus pela eternidade. Esse antegozo, essa paz, essa alegria, essa exultação no espírito é, na minha opinião, consequência imediata, consequência da regeneração, do novo nascimento, do fato da pessoa ser habitação do Espírito de Deus. Então, essa alegria, essa paz, esse prazer em ser, em estar em Cristo Jesus, é uma antecipação das bênçãos plenas da eternidade que podem ser desfrutadas por todo e qualquer cristão. Se está procurando plenitude, se está procurando dons, se tem dons ou se não tem dons, não, é indiferente. Essa paz nos foi dada, é nossa. É nossa. Ah, mas eu estou deprimido. Tá, você está deprimido, mas Deus te deu a paz habita aí contigo. Se você não se apropria, não se vale do que Deus fez por você, está sempre procurando, eu quero profetizar. Para com isso. Faça uso do que Deus te deu, para de ser ingrato, para de ser invejoso, para de ser ciumento. Aceite o que Deus está fazendo na sua vida. Permita que a alegria, que a paz de Deus, que a plenitude, que o enchimento do Espírito Santo se manifeste na sua vida de uma maneira normal, cotidiana. Nem tudo precisa ser movido a terremoto, vendaval e furacão, tá bom? A vida se desenvolve continuamente. Não acontece a pessoa está com 20 anos de idade e passa por uma experiência e agora da noite para o dia estou com 30 anos. Não tem. O crescimento é contínuo, é gradual para todas as pessoas, tá? E ele discorre aqui da perspectiva dele, tá? Não estou dizendo que ele está errado ou equivocado, mas eu penso aí de um modo diferenciado, porque ele acaba tentando evitar duas categorias, ele acaba caindo numa dupla categoria de novo, né? De cristãos que recebem isso ou que participam desse antegozo no uso dos dons ou das manifestações espirituais e daqueles, tá vendo? É um caminho delicado, né? Há um pisar em ovos aqui, se bem que ele é muito, ele vai bem, ele vai muito bem, não é à toa que é um dos que mais vende. Desse modo, os dons de percepção e de discernimento prefiguram um discernimento muito maior que teremos quando Cristo voltar. Os dons de conhecimento e de sabedoria prefiguram a sabedoria muito maior que será nossa quando conheceremos como também somos conhecidos. Está citando também Paulo. Os dons de cura proporcionam um antegozo da cura perfeita que será nossa quando Cristo nos conceder um corpo ressurreto. Paralelos semelhantes podem ser encontrados para todos os dons do Novo Testamento. Mesmo a diversidade de dons deve conduzir-nos a maior unidade e interdependência na igreja. E essa diversidade na unidade será em si um antegozo da unidade,
que os crentes terão no céu, tá? Não está equivocado, a apresentação dele é correta, mas há um espaço aqui também para criar. Ele tenta desfazer duas categorias, quando ele fala de dons espirituais, batismo no Espírito Santo e plenitude no Espírito Santo. E aqui, quando fala da operacionalidade dos dons espirituais, ele coloca uma antecipação do que diz respeito à era vindoura, né? Essa paz, essa alegria, esse imenso prazer de estar envolvido na obra de Deus. Mas aí ele acaba caindo na cilada de criar uma dupla categoria. A pessoa não precisa expressar dons espirituais necessariamente, muito embora todo cristão seja capacitado por Deus para, quando Deus assim o deseja, ser usado pelo Espírito Santo. É que o cristão aprendeu a pensar no formato reunião cultica, como se a vida do cristão fosse aquela que se processa naquele período de 1 hora ou 2 horas, né, em que a igreja se reúne para. Não. A igreja se reúne para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para receber instrução, para receber os novos irmãos. Tá? A igreja se reúne para muitos e vários motivos. Mas a vida espiritual, a vida cristã, se processa no dia a dia, na vida comum. Ambientes exclusivos, às vezes são armadilhas, ciladas. Né? É o vento, mas foi preparado, foi editado, tem o barulho, tem isso, tem aquilo, e altera e o ar-condicionado e não sei o quê. Hoje em dia dá para se fazer. Sempre existiram aqueles que tentaram manipular, mas hoje em dia é algo assim grotesco, é algo assim vergonhoso realmente. A maneira como as pessoas teatralizam a manifestação do Espírito Santo. Ele não entrou ainda nos dons específicos, mas nós vamos acompanhando aos poucos e com calma e buscando o entendimento através de vários e vários autores. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.